Mas é a pergunta que eu faço agora para o Stormer. Olhando esse cenário de incerteza, de taxa longa se estabilizando num patamar elevado, que papel pode se beneficiar, que setor, empresa pode se beneficiar desse cenário? Uma pergunta complexa, né, Urich? A gente poderia falar, vamos lá, algumas horas sobre isso, né? Sem a dúvida. gente tem que entender que dentro do cenário econômico, dentro do movimento econômico que a gente tem no Brasil, alguns setores estão alavancados em termos de dívidas na curva longa e outros setores estão mais alavancados em dívida curta. Naturalmente falando, quando você pensa em uma taxa de juros subindo lá para 29, isso automaticamente pressiona negativamente os setores que estão posicionados em dívidas mais longas, e isso traz uma dificuldade nesses setores. A gente vê, classicamente falando, o setor de varejo sendo prejudicado por isso, tá? O setor de varejo é um setor que, historicamente falando, com taxas de juros mais longas, acaba tendo desempenhos piores, tá? Então esse é um setor que teria dificuldade. E o setor que mais teria dificuldade seria, na minha opinião, o setor de construção. Tá? A construção civil ela é diretamente impactada pela taxa de juros, especialmente pelas taxas mais longas. Então, esses dois setores seriam setores que teriam um maior drama. Os setores mais atrelados à exportação não seriam tão dramaticamente impactados na forma como eu leio. Tá? Na forma como eu leio, eu ficaria mais atento numa situação dessas, setores que produzem fluxo de caixa em dólar, para os setores que estão mais atrelados a cenário externo, consumo externo do que consumo interno, né? E aí, então, nós poderíamos pensar nos setores que poderiam eventualmente continuar bem, tá? Poderíamos falar de Vale, poderíamos falar de siderurgia, poderíamos falar eventualmente desses setores em si. Não sei se o Leandro tem alguma visão um pouquinho diferente disso, mas antes do Leandro falar, deixa eu só mostrar um pouquinho a minha tela, porque eu queria colocar aqui uma coisa que eu faço muito para identificar mudança de direção de mercado, de taxa de juros. Então, aqui vocês estão vendo o DI 1F29. Uma coisa que eu costumo muito fazer, basicamente, é usar uma ferramenta, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui de regressão linear. E dentro dessa ferramenta de regressão linear, o que eu faço? Eu costumo ver qual que é a direção da regressão linear nos últimos 6 meses. Então, se eu pego aqui de junho, por exemplo, para dezembro, 6 meses, a regressão linear está virada para baixo. A gente vê isso e a gente percebe isso nitidamente. Só que quando eu vou puxando para cá, olha o que vai acontecendo com a nossa regressão linear. Ela vai mudando. Na medida que ela vira a sua direção para cima, que é o que ela está fazendo nos últimos 6 meses, isso estabelece um cenário de longo prazo comprador para a taxa de juros longa. E automaticamente falando, então, nós vemos a taxa de juros agora numa tendência de alta, de longo prazo, assim como as taxas de juros de curto prazo. E isso, sem dúvida alguma, começa a extrair dinheiro da Bolsa, as pessoas começam a ver que, cara, vale mais a pena começar a ficar numa renda fixa, com bem menos risco, do que numa Bolsa. E isso que a gente vai estar vendo, muito provavelmente, nas próximas semanas ou meses. Isso não é uma resposta imediata, pessoal. Isso é um transatlântico. Ele vai lentamente mudando a direção. Então, imaginem que são milhões e milhões e bilhões de reais que vão saindo de um mercado e vão indo para outro mercado. Eles não saem em 1 ou 2 dias. Eles saem ao longo de semanas ou meses. Mas, Leandro, queria ver a sua opinião também. Olha, o que usualmente se dá muito bem com juro alto é banco, né? E os bancos vêm a um longo processo de correção, de movimento meio lateral, de estar ali sem ir para lugar algum, né? Então, em termos, claro que tem uma série de questões aí, muita gente vê bastante concorrência para cima dos bancos, né? Tem um monte de banco digital, as próprias corretoras, né? Que começam a oferecer serviços bancários, e o juro muito baixo por muito tempo, né? Que afetou as margens, mas quando a gente vai olhar no frigir dos ovos os números, em termos de retorno sobre o capital, né? Em termos aí de PL e tudo mais, os bancos ainda estão em tese baratos, né? Todos contados, sim.
Então há aí uma precificação num cenário difícil para os bancos. Agora, uma alta forte de juros, com certeza iria produzir ventos muito favoráveis aí para os bancões, né? Então, esse seria um ponto. Mas eu creio que não dá para fazer uma aposta assim clara, né, que nós vamos ter uma explosão de juros. Eu tenho uma dúvida em relação a se a gente vai ficar nesse patamar maior, né, no curto prazo, de uma Selic, tipo, num teto aí de 5%, ou a gente vai para os 2 dígitos, que seria um cenário, né, voltar ao que era o Brasil. E isso para mim ainda, sei lá, eu colocaria que 50-50, né? Para mim não está claro. Mas sem dúvida, se fosse para esse cenário de 2 dígitos, eu acho que o principal setor aí que se beneficiar seriam os bancos.